Olá, boa noite. Foi sepultado hoje em Manaus o corpo de Paulo Sérgio Portilho, de 34 anos, que foi assassinado em uma área de invasão com grande incidência de tráfico de drogas na zona norte de Manaus, por ter sido reconhecido como membro da Polícia Militar. O velório do soldado foi realizado no Comando Geral da Corporação e o enterro é realizado hoje à tarde. O velório ocorreu na manhã desta quarta-feira na capela do Comando Geral da Polícia Militar, na zona sul da capital. Aproximadamente 100 pessoas, entre familiares, amigos e policiais, participaram da cerimônia que ocorreu em meio à forte comoção. Paulo Sérgio Portilho tinha 34 anos e estava desaparecido há 4 dias. Ele saiu para trabalhar e não voltou mais. Após uma força-tarefa da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas, o policial foi encontrado morto em uma área aqui na invasão do Buritizal, no bairro Nova Cidade, zona norte de Manaus. Estamos na busca dos autores. Já identificamos 3, estamos também na busca dos outros 3 autores para podermos prendermos e ver a dinâmica de como, de fato, e o porquê que aconteceu essa barbárie desse crime. Ainda muito abalada, a irmã do policial militar preferiu não gravar entrevista, mas disse que espera que a justiça seja feita. Paulo Sérgio Portilho tinha 34 anos e estava há 8 anos na Polícia Militar e era lotado na Diretoria de Tecnologia e Informação. Ele era casado e tinha 2 filhos, um de 6 e outro 10 anos. O corpo do policial foi enterrado hoje à tarde no cemitério São João Batista. E hoje pela manhã foram divulgadas as imagens de 3 suspeitos de participação na morte do soldado Portilho. Na mesma ocasião, o delegado-geral da Polícia Civil disse que as causas do incêndio na área de invasão, onde o corpo do soldado foi encontrado, vão ser investigadas. Os destroços mostram a proporção do incêndio que atingiu 13 barracos da invasão do Buritizal Verde no Nova Cidade, zona norte de Manaus. Ivan foi um dos que perdeu a casa onde morava com a filha. Ele acredita que o incêndio foi criminoso. Nós estávamos aqui na hora do almoço e mandaram a gente recuar e esperar depois da faixa. Quem mandou? A polícia. Aí quando nós descemos, quando nós sumimos a faixa de mais 8 para 9 horas, já estava tudo assim. Os moradores aqui acreditam que quem foi que ateou fogo? Rapaz, um joga a culpa no outro, né? Na verdade estou desacreditado quem foi. Essa moradora conta que perdeu tudo que tinha e que na hora não deu tempo de salvar nada. Achou de polícia, não deixavam ninguém entrar, ninguém mesmo. Aí foi na hora que, quando era 5 horas, a gente ficou ali aguardando, entendeu? Quando foi 5 horas, ainda eu tentei conversar, né, para mim poder entrar para tirar meus documentos, o importante era só meus documentos. Segundo moradores aqui da área da invasão do Buritizal, no bairro Nova Cidade, zona norte de Manaus, o fogo começou por volta de 4 horas da tarde. Aproximadamente 13 barracos foram atingidos. Vocês ainda podem observar a situação de como ficou aí após o incêndio. O cheiro ainda é muito forte. Galões ainda com cheiro de gasolina foram encontrados por moradores próximos de outras residências. Eles chegaram em casa e disseram assim, para nós se retirar, enquanto eles fizessem o trabalho deles. A gente perguntou se a gente ia retornar para nossa casa. Ele falou que sim, depois do trabalho a gente ia retornar, que a gente não se preocupasse. A gente desceu. Aí quando a gente estava lá embaixo, tudo apavorado, com medo, né? Foi quando a gente já viu o fogaral acontecendo na nossa casa. Durante coletiva no Comando Geral da Polícia Militar, a polícia se pronunciou e disse que vai abrir uma portaria para investigar as causas do incêndio. Ainda durante a coletiva, a polícia divulgou fotos de 3 suspeitos de participação na morte do policial militar Paulo Portilho. São eles, Marcos Neves Serra, de 19 anos, e outros 2 suspeitos conhecidos como Tô Bandido e Índio. Eles foram reconhecidos por uma testemunha que teve a idade preservada. Todo o sistema ainda está empenhado na busca dos autores e efetivamente nós já temos a identificação de 3 autores daquela ocorrência, inclusive já com mandado de prisão de um deles, mandado de prisão preventiva.
Além deles, mais 3 pessoas são suspeitas de ter participação no crime e estão sendo procuradas. E aqui vai um apelo, né, à população também, porque várias fotos foram divulgadas, né, possivelmente pelos moradores, que várias pessoas lá são envolvidas com tráfico e outros crimes, né. Então, mas o que de fato temos são essas 3 pessoas agora identificadas, são elas que participaram efetivamente e diretamente do homicídio, né. As polícias não têm interesse em revide de nada, vingança. Nós iremos sim cumprir o nosso dever constitucional, o nosso dever de apurar os fatos e levar à justiça, que é a justiça que deve julgar. Após as diligências, a polícia encontrou a arma que o policial portava, um revólver de calibre 38. A arma foi enterrada dentro de uma residência próximo ao local do crime. Nós encontramos na casa de um dos moradores a arma que possivelmente era do soldado Portilho enterrada, né? E casa essa, inclusive, que tinha já pertence dessas pessoas já em malas, já prontas para fugir, inclusive tinha a identidade de uma dessas pessoas que nós divulgamos as fotos, né? Que ele, inclusive, já tem um mandado de prisão, né? Expedido pela Justiça. Olha, e agora há pouco, o acusado Marcos Neves Serra, de 19 anos, é um dos suspeitos que a gente mostrou aí na reportagem de participar da morte do soldado Portilho, se apresentou espontaneamente na sede da Delegacia Geral de Polícia Civil e está sendo ouvido neste momento por investigadores lá da Delegacia Geral de Polícia Civil. Hoje, 31 de maio, é comemorado o Dia Mundial Sem Tabaco. E em Manaus foram mobilizadas ações educativas para orientar sobre os riscos do consumo do cigarro. Uma ameaça para a saúde. As consequências do uso do cigarro são irreversíveis e podem até causar a morte. E deixar de usar o cigarro pode parecer uma tarefa difícil, mas não foi isso que aconteceu com a Ananda. Depois de 14 anos como fumante, ela resolveu mudar de vida. O cardiologista falou assim para mim, olha, ou você para ou você continua. E na época eu tomava anticoncepcional. E o anticoncepcional com o tabaco não pode, porque ele pode causar trombose. E ele falou, você pode morrer. Aí eu falei, não, eu quero viver. E no dia seguinte eu parei de fumar. A Ananda percebeu que o consumo do cigarro estava fazendo mal para ela. E hoje, com 4 anos sem fumar, ela leva uma qualidade de vida bem melhor. Tudo melhorou, até a disposição melhorou. As doenças decorrentes do uso do tabaco são elas infartos, cânceres variados e doenças cardiovasculares. De acordo com dados do Instituto Nacional do Câncer, por ano morrem 600 milhões de pessoas em todo o Brasil vítimas de doenças decorrentes do uso do tabaco. A Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas mobilizou uma ação educativa para lembrar o Dia Mundial Sem Tabaco, que é comemorado hoje. O Dia Mundial Sem Tabaco ele é comemorado em todas as capitais do mundo. Então serve de alerta, é um dia somente de alerta para as pessoas. Então existem aqui em Manaus, na Prefeitura Municipal, diversos postos de saúde que você pode fazer o tratamento do tabagismo. O tabagismo hoje é considerado uma doença crônica. Saudáveis de vida, como esse que vocês estão vendo aqui, não é? As zumbas, as caminhadas, ou seja, procurar um especialista. A prática de exercícios é uma boa dica para combater a vontade de usar o cigarro. A atividade física, ela te ajuda a sair do vício. Nós participamos desse evento ano passado e foi muito bom, porque conscientizou algumas alunas que ainda estavam fumando. Hoje nós começamos com 6 pessoas, tem um cadastro de 300 aqui. Está entendendo? Então eu estou maravilhado, sou orgulhoso disso. Eu quero morrer aqui, dançando. Domingo, 4 de junho, a Igreja Católica vai celebrar a festa de Pentecostes 2017. A expectativa é que 100 mil pessoas compareçam ao Sambódromo. Todos os anos, a festa de Pentecostes leva os cristãos para celebrar a vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos. O 21º evento de Pentecostes em Manaus traz o tema Vem Espírito Santo com Maria cuidar da Amazônia, para lembrar da importância da região. Bioma amazônico nosso, né? E pedimos que o Espírito venha cuidar da Amazônia. Cuidar como? Agir na consciência das pessoas. Para que as pessoas tomem consciência da importância do nosso bioma.
privilégio que é viver na Amazônia, é a nossa responsabilidade também. A expectativa é de reunir mais de 100 mil pessoas no Sambódromo no dia 4 de junho, a partir das 14 horas. A novidade deste ano é que imigrantes estarão envolvidos na manutenção do local. O Salão Migrante convidou mais de 100 pessoas para trabalhar na limpeza e eles vão receber uma ajuda social, além do que a gente já ajuda eles. O evento é aberto ao público e a entrada é 1 quilo de alimento não perecível. O Serviço Geológico do Brasil divulgou hoje em Manaus mais um alerta de cheia para os rios da região. 32 municípios já decretaram situação de emergência e em Manaus o rio continua subindo. Na orla da capital, o cenário é de águas escuras mais elevadas e o processo de cheia do Rio Negro continua evoluindo. O terceiro alerta de cheia para Manaus foi divulgado na manhã de hoje na sede do Serviço Geológico do Brasil na capital. Os dados partem de uma rede de monitoramento hidrológico. A previsão continua de enchente grande, apesar da estimativa de cota máxima ser inferior aos números divulgados nos 2 primeiros boletins. A gente está anunciando no terceiro alerta que o Rio Negro pode atingir uma cota máxima de até 29,46 metros, provavelmente ficando ao redor dos 29,20 metros. É difícil precisar quando que o rio vai parar de subir. Isso deve acontecer nos próximos dias, mas essa estabilidade com águas altas deve continuar por pelo menos até meados do mês de junho. Uma preocupação é que o Rio Negro está perto de alcançar a cota de emergência de 29 metros. A gente estava se programando para que no dia 27 ou entre o dia 25 e o dia 30, agora do mês de maio, a gente entrasse na cota de emergência. Então isso não aconteceu, mas a gente está acompanhando junto com o CPRM aí a subida dos rios e quando chegar na cota de 29 a gente decretará a situação de emergência. O chefe da meteorologia do Sistema de Proteção da Amazônia explicou como ainda será a influência das chuvas em relação à subida das águas dos rios da região. As chuvas, de uma certa maneira, estão se reduzindo bastante, principalmente na parte sul, centro da região, em função de que nós estamos entrando na estação seca. Mas as chuvas que já caíram, elas estão se deslocando, né? Então, por isso a previsão aqui de que dos hidrólogos é que as águas ainda vão se elevar pelo menos aí em torno de mais uns 20 centímetros. No Amazonas, 32 municípios já decretaram situação de emergência por conta da enchente, número que ainda deve aumentar. Nós temos 62 municípios, né? Quando nós passamos aí da metade dos municípios que estão em situação de emergência, nós olhamos não o número de municípios, mas a família afetada. Hoje nós temos em número de famílias, são mais de 75 mil famílias afetadas, perdão, 57 mil famílias afetadas. Se você for transformar isso por pessoas, nós temos mais de 200 mil pessoas afetadas. Isso para nós é muito grande ainda e podendo aumentar. Então, para nós, o desastre já é considerado grande. Um culto ecumênico realizado na Avenida Djalma Batista, em Manaus, relembrou as vítimas do acidente de trânsito ocorrido no dia 28 de março de 2014, que deixou 16 vítimas. A ação também marca o encerramento da campanha Maio Amarelo de conscientização do trânsito. O local do acidente, ocorrido no dia 28 de março de 2014, ganhou uma placa dedicada às vítimas, onde estão gravados os 16 nomes e uma mensagem lembrando que a vida não tem preço e que é preciso vigiar, cuidar e prevenir. A cerimônia ecumênica foi celebrada pelo Frei Paulo Xavier, pároco da Igreja de São Sebastião, e pelo pastor Sadi Caldas, da Igreja Assembleia de Deus. Familiares das vítimas e um dos sobreviventes participaram do evento, realizado pela Prefeitura de Manaus. Se a gente quiser buscar algum sentido em algo que, à primeira vista e para os nossos corações, parece inaceitável, é aceitarmos um desígnio divino. Que isso aí sirva de exemplo para que nós saibamos juntos construir paz no trânsito em Manaus, paz nos corações, desarmamento das pessoas, fim da criminalidade, e nós sejamos capazes de erigir uma sociedade efetivamente democrática. O evento também faz parte das atividades de encerramento do Maio Amarelo, movimento dedicado às ações preventivas para o trânsito. Simbolicamente, fizemos nesse mês mais de 160 ações visando a educação, a segurança e com situações de engenharia, de educação para idosos, para estudantes nas universidades,
empresas privadas, servidores. Isso aqui é um pré-encerramento, devido a uma tragédia que houve na nossa cidade, infelizmente. Vamos agora conferir a previsão do tempo para esta quinta-feira em Manaus e em alguns municípios do interior do estado. Em Manaus, a previsão é de muitas nuvens com chuva fraca. As temperaturas variam entre 25 e 30 graus. No município do Careiro, a previsão é de sol entre nuvens. As temperaturas variam entre 24 e 30 graus. Em Lábrea, o tempo fica nublado a encoberto com pancadas de chuva. As temperaturas variam entre 23 e 34 graus. E em Borba, a previsão é de tempo encoberto com pouca chuva, mínima de 24 e a máxima de 29 graus. Já estão abertas as inscrições para o concurso Miss Amazonas 2018. Hoje pela manhã, algumas ex-candidatas se reencontraram, com presença inclusive da atual Miss Amazonas, Juliana Soares. Beleza e simpatia elas têm de sobra. Não é à toa que elas foram as candidatas ao título de Miss Amazonas 2017. É claro que para ficarem ainda mais bonitas, a Biemotion da Polishop enviou para as meninas kits de maquiagens, que foram entregues pelas mãos da Miss Amazonas 2017, Juliana Soares. Que nós estávamos super ansiosas para receber esses kits e agora vamos ficar mais lindas. Esse dia foi marcado com um reencontro entre as ex-candidatas. Eu gostei muito desse reencontro, espero reencontrar outras vezes ela. A gente recebeu esse mimo, gostei muito, é uma qualidade boa, a Biemotion, né? Perto do concurso, de guardar alguma coisa do concurso, eu gostei muito. Agora, Juliana segue focada no Miss Brasil Biemotion 2017 e promete fazer bonito no concurso para representar o Amazonas. Minha preparação está super intensa, focando mesmo para que a gente chegue bem no Miss Brasil e eu estou super focada. Compareçam todo mundo na tela da Band para assistir o Miss Brasil, que acontece em agosto. A data ainda não foi definida, mas deve ser entre os dias 18 e dia 20 de agosto. E as inscrições para o Miss Amazonas Biemotion 2018 já estão abertas. É só entrar no site missbrasil.biemotion.com.br. A seleção brasileira feminina de vôlei recebeu a República Dominicana nesta terça-feira na Arena Amadeu Teixeira em Manaus, em amistoso preparatório para a temporada. O Brasil venceu, mas chegou a levar sustos do time dominicano. A torcida fez festa na Arena Amadeu Teixeira. Os mais de 3.000 torcedores gritaram e se divertiram no primeiro amistoso da seleção brasileira nessa temporada. Nossa, é emocionante vê-las de perto, parece que elas são maiores do que na televisão. Estou muito emocionada de estar aqui. A euforia era tanta que teve atleta amadora que foi só para assistir o jogo e aprender algumas técnicas com as bicampeões olímpicas. Com certeza, a gente veio aqui para aperfeiçoar a nossa técnica. Mas não deu para aprender muita coisa com o primeiro set da seleção brasileira. O time verde-amarelo viu de perto um show das dominicanas. O Brasil pouco aproveitou e viu a República Dominicana fechar o set inicial em 25-21. No segundo set, a seleção brasileira voltou focada e conseguiu aproveitar bem as jogadas de ponta. Os ataques do fundo também foram bem executados. Dandara conseguia fazer aquilo que as estreantes não conseguiam. E assim o Brasil fechou o segundo set em 25-20. O terceiro e o quarto set foram mais tranquilos para a seleção brasileira. O técnico Zé Roberto Guimarães aproveitou para corrigir alguns erros e assim apareceram os resultados no ataque e também no bloqueio. E nesse ritmo, sem muita dificuldade, o Brasil conseguiu dominar a partida e fechar o terceiro set em 25-19. O quarto set, o Brasil fechou em 25-21. Eu acho que as mais velhas têm que comandar esse grupo, né? Porque a maioria das meninas são novas. E a gente está fazendo o possível aí, ainda estamos no início, a gente treinou pouquíssimo ainda. Então vamos fazer o possível aí para encaixar o melhor time possível. A seleção brasileira venceu
mas em vários momentos do jogo mostrou um certo descontrole, o que é natural para uma equipe em formação que inicia aqui no Amazonas o novo ciclo olímpico. As novatas fizeram a parte delas, mas as veteranas foram decisivas nesta partida aqui em Manaus. Nós não tivemos tanto tempo de preparação, haja vista o que aconteceu no primeiro set. E a gente viu algumas falhas acontecendo de falta de entrosamento. A partir do segundo a gente se acomodou um pouquinho melhor, um jogo mais simples, para a gente ainda identificando qual eram as melhores posições, qual a melhor distribuição de jogo e identificar também quem estava virando no momento. O Amazonas foi o local escolhido para ser palco do início desse novo ciclo olímpico que só se encerra em Tóquio em 2020. Assim como no jogo de Manaus, o que todo mundo espera é que, apesar do susto, o final seja feliz. Fazer um intercâmbio no exterior é o sonho de qualquer ginasta brasileira. E 2 promessas da ginástica do Amazonas foram convidadas para passar 10 dias na Bulgária e aprender séries e movimentos novos. Mas o sonho delas depende do esforço de muita gente. É que sem apoio fica difícil fazer essa viagem. Tamanho não é documento, e na ginástica rítmica esse ditado popular cai muito bem. Exemplo disso é a pequena Giovana Almeida, de apenas 10 anos de idade, que nessa modalidade é uma verdadeira gigante. No treino ela esbanja talento, as séries são aperfeiçoadas aos poucos. Tem movimentos fáceis e outros difíceis. Mas o que alimenta o sonho nela é a paixão pelo esporte. Sei lá, eu gosto de toda a ginástica. A ginástica é minha paixão. Eu me apaixonei desde o dia que eu vi a ginástica na televisão. Nossa, eu quero pra mim isso. Ao lado da amiga Carita Souza, Giovana Almeida treina duro para chegar no nível técnico desejado. Apesar de treinar de 3 a 5 horas diárias, as ginastas amazonenses sabem que ainda tem um caminho longo pela frente. Eu espero ter um aprendizado também muito bom. Eu quero saber também porque as ginastas de lá são tão boas. E eu estou muito interessada nisso porque vai ser uma experiência muito boa para mim. Eu vou ficar muito feliz. Tanto Giovana Almeida quanto Carita Souza estão prestes a percorrer um caminho que pode mudar de vez a vida delas e impulsionar suas carreiras para sempre. As duas foram convidadas para fazer um intercâmbio na Bulgária, um dos berços da ginástica mundial. Lá, elas vão conviver 10 dias com as melhores ginastas do mundo. Porque lá elas têm uma experiência muito forte de ver outras ginastas muito boas, né, muito mais de nível muito mais elevado, né, e a rotina de trabalho é muito intensa também. Então a gente tem 10 dias se dedicando, pensando 24 horas só em treinamento e em rendimento. A viagem para o exterior vai custar para cada ginasta pouco mais de 2.000 euros, o equivalente a cerca de 12 mil reais. E o sonho delas realizarem um intercâmbio na Bulgária depende do esforço de muita gente. A mãe da Giovana passou a fazer bolo de pote para juntar dinheiro para custear a viagem da filha. Mas isso não é suficiente. Não é o suficiente. Então a gente está criando também eventos, feijoadas, passeio. Agora, dia 2 de junho, nós estamos realizando um evento, a disco sobre rodas. A notícia de que as ginastas amazonenses foram convidadas para fazer o intercâmbio na Bulgária repercutiu fora do Amazonas e ganhou o apoio de grandes nomes da ginástica brasileira, como Bianca Maia, que mandou um recado para as novatas. Oi gente, aqui quem tá falando é Bianca Maia, eu sou ex-ginasta da seleção brasileira e eu tô aqui para falar de uma coisa bem importante, que é sobre o apoio aos nossos atletas amazonenses, em especial às nossas ginastas. E eu preciso da sua ajuda, colaborando. Pode ser participando do evento, pode ser participando só doando alguma quantia, ou então divulgando a campanha delas, que eu tenho certeza que também vai ajudar muito. A viagem está programada para este mês de junho. Enquanto as questões burocráticas são resolvidas, as meninas seguem treinando forte para chegar lá no exterior e impressionar as búlgaras.
E o Iranduba da Amazônia entrou em campo hoje à tarde na Arena da Amazônia para o último compromisso da fase de grupos do Brasileirão de Futebol Feminino e perdeu para a equipe do Kinderman. O placar foi de 2-0. Orestes de Taif. O jogo de hoje encerra a primeira fase do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. O adversário do Iranduba era o Kinderman de Santa Catarina, que tem no elenco a goleira Bárbara, que também atua na seleção brasileira. O Iranduba já entrou em campo classificado para a próxima fase da competição. Já o Kinderman precisava vencer para se classificar. No primeiro tempo, os dois times criaram várias chances de gols. O Iranduba sempre impondo o ritmo de jogo. O Kinderman respondia sempre nos contra-ataques, mas o placar ficou zerado durante toda a primeira etapa. No segundo tempo, o Kinderman voltou melhor, jogava nas pontas e criava várias oportunidades. Em uma dessas jogadas, Duda sofreu pênalti. Bruna tirou a goleira Rubi e marcou o primeiro gol do Kinderman. E não demorou muito para o time catarinense ampliar o placar. Após a cobrança de falta, Duda marcou o segundo gol do Kinderman. Se continuar com esse resultado, o Iranduba termina essa primeira fase na segunda colocação do grupo A1. E com esse resultado deve enfrentar na próxima fase, nas quartas de finais, o Flamengo, que ficou em terceiro no grupo A2. Orestes de Taif para o Band Cidade. E esse jogo com o Flamengo pelas quartas de final já tem data definida. É no dia 14 de junho, no Rio de Janeiro, e no dia 21 de junho, aqui em Manaus. O Band Cidade fica por aqui, mas continua na internet, onde você pode acompanhar outras notícias nas redes sociais Facebook e Twitter da Band Amazonas. Para rever nossas reportagens, acesse youtube.com/Band Amazonas e clique no link vídeos. Você também pode enviar sugestão de reportagens para o nosso WhatsApp. O número é o 99205-1478. Fique agora com as principais notícias do dia no Brasil e no mundo com o Jornal da Band. Uma boa noite para você. Eu saio de férias e a partir de amanhã você fica aqui no Band Cidade com a apresentação da jornalista Flávia Moura. Até a volta.